Fala, amigos! Olha só, hoje, mais cedo, eu estava falando com alguns amigos num grupo de Slack que a gente tem, de experiência do usuário, e aí eu tinha planejado todo um episódio para hoje, mas eu resolvi gravar esse aqui e mudar o curso desse episódio de hoje para falar desse tema que me incomoda muito. Então, pessoal, a história é a seguinte. Eu acho que nós, designers, de uma forma geral, temos um sentimento de melhorar a vida das pessoas. Se não melhorar a vida das pessoas, pelo menos no momento que elas estão interagindo com produtos e serviços que a gente projetou, que elas tenham uma experiência melhor, que aquilo remeta para elas uma experiência melhor. Então a gente está constantemente nesse movimento de analisar a jornada dos usuários, criar protótipos alternativos, testar essas alternativas, incluir essas pessoas no processo de desenvolvimento, enfim, criando mecanismos que remetam a essas pessoas uma melhor experiência do usuário. Então, quando a gente fala UX, User Experience, experiência do usuário, enfim, a gente está resumidamente tratando sobre esses assuntos. Bom, o problema ocorre quando esse pensamento do designer ele está voltado não a gerar mecanismos que provoquem uma experiência do usuário positiva, mas voltados a aumentar vendas e conversões. Eu estou falando mais uma vez sobre Dark Patterns, ou padrões obscuros. Para quem não sabe, Dark Patterns são justamente essas pegadinhas que existem nas interfaces que fazem com que as pessoas cliquem em coisas que na verdade elas não queriam. E aí eu sei bem que esse é um assunto bem polêmico, bem espinhoso, mas eu fiz questão de tocar nesse assunto porque, enfim, alguém precisa fazer isso, né? E também eu sei que nem sempre aquelas armadilhas que existem nas interfaces, elas são dark patterns. Na verdade, elas são apenas uma UX mal feita. Muitas vezes isso está relacionado a alguma ação que envolve pagar alguma coisa, ou alguma ação que, em sã consciência, o usuário não faria. Veja, não tem nada de errado em querer aumentar vendas e conversões. A questão aqui não é essa. A questão aqui é quando heurísticas, quando padrões estabelecidos, e pior, quando pesquisas com usuários são usadas não para gerar uma melhor experiência no usuário, mas sim para criar estratégias que resultem, muitas vezes de forma muito controversa, em mais vendas e conversões. Sabe o que é pior para essas marcas que adotam essas estratégias? É que as pessoas estão falando sobre isso. Deixa eu comentar alguns desses dark patterns para vocês verem. Nossa, tem uns hilários. Sabe o que eu acho no fundo? É que essas empresas, elas acham que as pessoas não percebem esse tipo de armadilha. Eles acham que as pessoas estão relevando esse tipo de coisa. Mas na verdade isso está impregnando essas marcas com uma certa malandragem, sabe? Eu acho muito ruim para uma marca. Agora, isso não tem origem no design. Isso, na minha opinião, tem origem no velho marketing. Inclusive, hoje mesmo, quando eu estava pesquisando aqui no Twitter, as pessoas estão falando do Carrefour, que fez uma estratégia de dark pattern, só que no mundo offline. Agora, isso tem uma questão ética muito profunda, na minha opinião. Veja, a gente não pode adotar uma abordagem do design centrado no usuário, incluir o usuário no processo, investigar como ele se comporta, contar com a ajuda das pessoas para no final, ao invés de entregar uma melhor experiência em um produto ou serviço, a gente está trabalhando por um departamento de vendas que quer aumentar as vendas e as conversões, às vezes de uma forma controversa, se apropriando desse conhecimento. Então, para as empresas que adotam estratégias de dark patterns e acham que isso está sendo muito legal para elas, eu tenho 3 sugestões para vocês. Primeiro, seja transparente sempre. Veja, a interface ela é um canal de comunicação com a sua marca. E a melhor forma de você angariar pessoas do seu lado é gerando confiança nessas pessoas. Então, não dá para angariar confiança com uma interface que está todo o tempo tentando enganar as pessoas. Então, eu acho que a principal coisa é ser transparente com relação a essa política anti-dark patterns e fazer uma interface honesta, que a pessoa se sinta segura para comprar, enfim, para navegar. Eu acredito muito mais nesse caminho, ou seja, que as pessoas vão voltar para esse site, para essa empresa, porque elas se sentiram seguras, do que conversões
feitas a partir de armadilhas. 2. Respeitem os padrões. Bom, a gente sabe que uma interface ela é composta por padrões, sejam elas de cores, de fontes, de posição de elementos, e a gente não pode, em algum momento dessa interface, mudar um elemento que está padronizado, por exemplo, avançar a tela em determinada posição, com determinadas cores e fontes. Em algum momento esse botão não pode ser vinculado a comprar algum produto ou serviço, porque a pessoa vai passar por lá e vai comprar e está na cara que isso está colocado lá para enganar as pessoas. 3. Permita opções. Isso está vinculado a você permitir que a pessoa possa reverter um erro, por exemplo, que ela cometeu sem querer. Isso é muito comum em checkbox que já vem marcado. Por exemplo, você termina uma compra de um determinado produto e já está marcado lá que você quer receber novidades ou qualquer coisa. Enfim, é melhor deixar que a pessoa marque aquilo ali. Qualquer opção dessa pré-marcada gera sim no usuário a sensação de que aquilo já está ali para pegar e para prejudicá-lo de alguma forma. E esses botões avançar, que significam outras coisas, são muito irritantes. Agora, se você é designer e está trabalhando numa agência ou numa empresa que adota a prática de dark patterns, use o seu conhecimento em favor de reverter isso. Por exemplo, quantas pessoas relatam sentimentos de frustração nesse tipo de interface? A exemplo do que a gente vê no Twitter, acredito que sejam várias. E principalmente vamos ser guardiões dos usuários. Acho que o design tem essa função, ser guardião da experiência dos usuários. Obrigado aos parceiros lá do time UX e UI do Slack, onde a gente começou aqui essa discussão que terminou resultando nesse episódio aqui. E a todo mundo que está assistindo, muito obrigado. Eu acho que é assim que a gente amadurece o nosso mercado, falando realmente de temas que precisam ser tratados, como esse. Eu acho que é um tema que precisa ser abordado, a gente precisa trazer isso à luz e o design precisa olhar para isso com mais atenção. Beleza? Obrigado por assistir o Laboratório X e até a próxima. Tchau!